Irmãos, graça e paz a todos. Muito obrigado por poder sentar. Eu tenho que agradecer a honra e o privilégio de poder voltar a esta igreja. Convite do pastor Carlos Luz. Tive o privilégio de participar do primeiro ELAD. E hoje a gente poder voltar para refletir sobre a palavra de Deus. Agradeço pela vida desta igreja, pela vida da liderança, e tanto sou grato a Deus pela iniciativa, como também queria parabenizar mesmo a iniciativa do pastor de trazer para a nossa região um trabalho que pense em liderança, né? que comece a discutir questões relacionadas à liderança. Isto é extraordinário, isto é maravilhoso. E hoje, queridos, eu quero vos convidar para ler uma palavra, assim, para início da nossa palestra. Eu quero convidar os irmãos a ler a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, quando o pastor me falou que o tema seria que servo sou, eu fiquei pensando, até conversei com ele sobre o assunto, e eu vou falar sobre um assunto que não somente Pedro, mas os apóstolos, Jesus, enfatizam a respeito da liderança. E para tanto estarei lendo primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 1 e 2. Os dois primeiros versículos da primeira epístola de Pedro. A primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 1 e 2. Onde Pedro diz: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vós, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. E o terceiro não de Pedro é: não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Ainda vou prosseguir até o versículo 4, que diz: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Amém? Irmãos, eu trouxe para uma discussão essa noite o tema que vai estar sendo colocado aqui. Eu não sei se os irmãos poderiam nos dar o slide, que é líderes cristãos no século 21 ou para o século 21, entre a cultura autoritária e a atitude servidora. É o que eu pretendo esta noite discutir com vocês, e é o que Pedro coloca aqui nesse texto. Ele diz: não como dominadores, não como dominadores do rebanho, dos que lhes foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. E ele diz no versículo de número 2: não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Então, Pedro vai colocar as duas questões interessantes que eu quero enfatizar nesta palavra esta noite. A primeira questão é a questão do serviço, a segunda questão é a questão da dominação. Pedro consegue perceber esse paradoxo entre serviço e dominação. E aí nós precisamos que nós, líderes, pensemos nessas duas questões esta noite. Quero que os irmãos pensem comigo. E eu trouxe aqui, inicialmente coloquei essa imagem, essa primeira imagem aí, por favor, pode voltar a primeira imagem, porque essa imagem é uma imagem de um filme que fala sobre educação, discute educação e discute o fascismo na Europa, o ressurgimento do fascismo na Europa, Ou seja, o que ele mostra é como é possível se criar novamente sistemas tão dominadores quanto o nazismo, quanto o fascismo italiano. Ele está mostrando essa possibilidade. O filme discute isso,
É um filme criado recentemente, o filme é A Onda. Eu queria, assim, trouxe essa imagem só para a gente ter uma noção, depois se vocês quiserem, vocês assistem o filme. Mas o que eu quero pensar esta noite? Eu queria primeiro a gente pensar sobre a sociedade brasileira, a questão do autoritarismo na sociedade brasileira. Depois que a gente pensar esse autoritarismo da sociedade brasileira, a gente vai estar pensando sobre os perigos que rondam os líderes cristãos na relação entre liderança autoritária e liderança servidora. E por último, a gente vai estar pensando alguns textos da Bíblia, como os líderes cristãos, ou como Cristo, os apóstolos ou as Escrituras pensa ou ensina a respeito do trabalho de liderança. Então, como o nosso tema é líderes cristãos no século XXI, entre a cultura autoritária e a atitude servidora, em primeiro lugar, eu queria que a gente pensasse o que é autoritarismo. Autoritarismo é caráter do sistema autoritário, despotismo, coloquei de forma simples aqui, tirado do dicionário online, que tem caráter de autoridade, autoritário, aquele que tem caráter de autoridade, que se impõe pela autoridade, é despótico, dominador, arrogante, violento. Ou seja, o autoritário é aquele que não respeita a opinião do outro, ele se impõe pela posição que ele ocupa ou o poder que ele tem nas mãos, ele se impõe sobre o outro. E a gente pensar então a terceira palavra, que seria autoridade. Se você puder me ajudar nesses slides aí, passando, vai ótimo. Me acompanhem, por favor. Autoridade, direito ou poder de mandar, forma de controle baseado no poder atribuído a determinadas posições ou cargos. Então, quando nós estamos pensando autoritarismo e autoridade, nós estamos vendo a diferença. O autoritarismo é uma imposição, é um uso abusivo do poder, ou uma imposição de uma vontade pessoal sobre a vontade dos demais. Enquanto que a autoridade é um direito. Vamos pensar na autoridade. Você vai dirigindo o seu veículo e você é parado na BR, numa blitz, pela polícia. Por que a polícia para você na BR? Primeiro porque ela tem autoridade, ela está autorizada a fazer isso, ela tem poderes delegados para poder fazer isso, para parar qualquer pessoa, certo? Ou fazer uma blitz. Agora, digamos que os seus documentos estejam todos em ordem, e mesmo assim, o policial emite uma multa para você, ou então ele lhe agride verbalmente, lhe trata com truculência, aí ele já fugiu do âmbito da autoridade para o autoritarismo, ele está abusando do poder, ou seja, ele já entrou nos seus direitos, ultrapassou os limites da autoridade. Mas fatos como esses são comuns no cotidiano do brasileiro, e eu não estou falando somente de relação polícia e sociedade, estou falando da educação, relação professor-aluno, estou falando da relação patrão-empregado, estou falando da relação pastor e igreja, estamos falando de todas as relações, pai e filhos, todas as relações estão permeadas do uso legítimo da autoridade ou do autoritarismo, e isso está presente no nosso cotidiano. Mas ainda poderia pensar a autoridade como capacidade, poder, aptidão, pessoa que tem reputação de grande conhecimento em determinado assunto, pessoa ou texto que se invoca em abono ou reforço de uma opinião. Vamos pensar o seguinte: se alguém vai falar sobre saúde, você espera no mínimo que essa pessoa seja um médico. Por quê? Porque quando um médico fala de saúde, ele fala com autoridade, porque ele está capacitado para falar sobre saúde. Ou seja, essa pessoa pode ser uma autoridade no assunto que ele está falando, certo? Então, nesse caso, nós aceitamos o seu discurso, nós aceitamos a sua fala, porque reconhecemos que ele tem autoridade para aquilo que ele está tentando falar, está nos falando, certo? Mas também tem autoridade intelectual, pessoas que dão opinião sobre economia. E aí, assim, alguém está dando opinião sobre economia, mas qual é a formação dele? Ele é economista, E aí você fica se perguntando, não, então fica com uma preocupação. Então, cada pessoa dá opinião em uma área que ele tem autoridade para isso, você espera que ele tenha autoridade. Tudo bem, mas o que eu quero pensar esta noite, em primeiro lugar, é que quando eu estou falando da relação serviço e autoritarismo,
a liderança servidora e a liderança autoritária, eu preciso, como cristão brasileiro, como líder cristão brasileiro, pensar em primeiro lugar, que o Brasil é uma sociedade autoritária. Ou seja, quando eu começo a descobrir que país, qual é o país que eu vivo, quais as características desse país fundamentais, a gente precisa pensar nessa questão. O Brasil é uma sociedade autoritária. Pastor, você está falando isso? Não sou eu quem está falando. São a própria análise, tanto sociológica, ou de filósofos da nossa sociedade, quem estuda a nossa sociedade brasileira, sabe que essa é uma das características da sociedade. Primeiro, porque essa sociedade ela foi formada a partir de um processo terrível que foi a escravidão. Certo? Esse já é um processo sério. Depois nós tivemos uma outra questão no Brasil, que foi a questão do coronelismo. São chefes locais que mandavam, desmandavam, que tinham poder, influência política, dinheiro. Inclusive, tem uma rede de televisão exibindo uma novela que fala um pouco sobre coronelismo, nesse momento agora. E aí, essa gente começando, ainda que às vezes de forma distorcida da forma deles, mas está trazendo e abordando esse tema, para a gente pensar essa relação autoritária do coronel e o poder e o controle que ele tinha sobre as sociedades. Eu creio que todos nós aqui já ouviram falar do voto de cabresto, O camarada ia votar e tinha alguém do lado dele para saber se ele estava votando realmente no candidato do coronel, para ver o que está certo. Eu estou falando da história recente do Brasil, eu não estou falando do Brasil de 200 anos atrás, estou falando do Brasil da década de 40, 50, é um país ainda, e a gente pensar que na década de 40 e 50, a maior parte da população brasileira ainda vivia no campo, era uma sociedade ainda rural, o Brasil. Então, essas questões todas estão relacionadas a esse autoritarismo que está presente no cotidiano do brasileiro. E aí, eu trouxe aqui uma fala de uma filósofa brasileira, Marilena Chaui, que ela faz traz uma análise, assim, dá para a gente pensar um pouco nesse autoritarismo da sociedade brasileira. Que ela diz assim: conservando as marcas da sociedade colonial escravista, ou aquilo que alguns estudiosos designam como cultura senhorial, a sociedade brasileira é marcada pela estrutura hierárquica do espaço social, que determina a forma de uma sociedade fortemente verticalizada em todos os seus aspectos. Nela, as relações sociais intersubjetivas são sempre realizadas como relação entre um superior que manda e um inferior que obedece. As diferenças e assimetrias são sempre transformadas em desigualdades que reforçam a relação mando-obediência. A gente vai pensar nisso daqui a pouquinho, mando-obediência. As relações entre os que se julgam iguais são de parentesco, isto é, de cumplicidade ou de compadrio. E entre os que são vistos como desiguais, o relacionamento assume a forma do favor, da clientela, da tutela ou da cooptação. Tendemos a não perceber que é a sociedade brasileira que é autoritária e que dela provém as diversas manifestações do autoritarismo político. Ou seja, essa visão autoritária, ela perpassa todos os campos da nossa sociedade. Ela está presente em todo o cotidiano da nossa sociedade. É isso que a Marilena Chaui está colocando aqui. E aí, eu destaquei aqui algumas questões colocadas por Marilena Chaui. Primeiro, no texto aparece sociedade colonial escravista. Segundo, cultura senhorial. Terceira, estrutura hierárquica do espaço social. Sociedade fortemente verticalizada, que vai do mais baixo até o mais alto. Relação entre um superior que manda e um inferior que obedece. Desigualdades, a desigualdade social. O fato de ter tantas pessoas em condições de pobreza, de miséria. O fato de ter tantas pessoas nessa situação, isso reforça a relação mando-obediência, não é? As relações entre os que se julgam iguais são de parentesco, isto é, de cumplicidade e compadrio. Ou seja, lá em cima eles negociam tudo à parte como se não tivesse nada com a sociedade. Entre os que são poderosos
eles então trocam favores, se relacionam e fazem o que querem. A gente está vendo isso na política hoje, as gravações aí que aparecem na Lava Jato, aparece toda essa discussão deles lá, né? Resolvendo tudo, eu ajudo você, você me ajuda. Os caras que são inimigos, bom, nós somos inimigos, nós somos adversário político ferrenho, mas acontece que estamos todos com problemas na Lava Jato, então vamos começar a nos ajudar, a gente vai resolver isso cá por cima, entendeu? Então, ou seja, essa cumplicidade, esse compadrio é porque eles se reconhecem como fazendo parte de uma mesma classe. Se a relação fosse com alguém de uma classe inferior, não seria dessa forma, não se daria dessa forma. Manda a polícia prender e bater. Essa seria a conversa. Então, assim, por isso, queridos, eu queria pensar então, a partir dessa noção de que a nossa sociedade brasileira seria uma sociedade autoritária, nós vamos pensar então como líderes, como isso se reflete dentro da nossa liderança. Como isso pode influenciar a nossa liderança. E aí nós vamos para o segundo ponto, o segundo tópico que diz o autoritarismo e os perigos que rondam os líderes cristãos. Da gente começar a pensar que o fato de nós estarmos em uma sociedade autoritária, existem perigos que estão sempre presentes para nós líderes cristãos formados dentro da sociedade. Que é preciso entender que, querendo ou não, nós refletimos muito o que a nossa sociedade é, na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos. E aí, o primeiro perigo se chama o perigo da reprodução cultural.